Às 9 horas do dia 19 de setembro, os operadores de radar da Estônia rastreavam o tráfego de rotina do Báltico quando as suas telas se iluminaram com algo que faria daquela manhã tudo menos uma rotina. 3 MiG-31 russos viraram para o sul e cruzaram o espaço aéreo da Estônia perto da Vandalu Island. Transponders desligados, rádio em silêncio. Desconhecido pelos russos, eles já estavam sendo rastreados desde a decolagem de Petrovsk. Os MiGs penetraram 10 quilômetros no espaço aéreo da Estônia, mantendo 30 mil pés, onde o radar Zaslon-M deles funcionava melhor. Acredita-se que o piloto do MiG podia ver Tallinn através da sua cabine. 400 mil estonianos começando a sua manhã, completamente alheios ao fato de que 3 aeronaves valendo $500 milhão estavam testando se o artigo 5 da NATO era real ou apenas promessas no papel. Os russos começaram a circular, provavelmente esperando que os caças estonianos decolassem para que pudessem alegar que foram interceptados agressivamente para vídeos de propaganda. Eles não tinham ideia de que 2 F-35 italianos, como parte do esquadrão permanente da NATO na Estônia, já os estavam caçando. Os pilotos italianos nem sequer ligaram os seus radares. O sistema de abertura distribuída deles, vejam aqui, 6 câmeras infravermelhas fornecendo cobertura de 360 graus, já havia encontrado os motores duplos Solividos MiGs queimando a 1.200 graus Celsius através dos seus capacetes de $400 mil. Os pilotos italianos podiam literalmente olhar através do chão do F-35 e ver os russos acima, rastreando-os pelo calor enquanto permaneciam completamente invisíveis. A seção transversal de radar do F-35 é de 0,005 metros, aproximadamente o tamanho de uma bola de golfe. O radar do MiG-31, projetado para encontrar bombardeiros B-52 do tamanho de armazéns, estava tentando detectar algo menor do que uma gaivota que, por acaso, custava $80 milhões. Enquanto isso, o Sistema Integrado de Defesa Aérea da NATO já estava coordenando a armadilha. F-18 finlandeses avançaram do leste, permanecendo deliberadamente visíveis no radar russo para pastoreá-los para o oeste. Gripens suecos esperavam silenciosamente sobre o Báltico, com radares desligados, recebendo atualizações de posição através do link de dados 16, 128 intervalos de tempo por segundo, criando uma imagem unificada em todas as forças da NATO. Os controladores estonianos vetoravam todos sem dizer uma palavra pelo rádio. Era uma mente coletiva digital contra 3 russos usando comandos de voz UHF criptografados como se ainda fosse a Guerra Fria. Os F-35 italianos subiram para 25 mil pés, usando o que chamam de interceptação fria, apenas sensores passivos, sem emissões. O sistema de guerra eletrônica deles, a NSQ-239 Barracuda, estava rastreando os MiGs pelas suas próprias emissões de radar. Cada vez que aquele Zaslon-M varria, ele dizia aos F-35 exatamente onde os russos estavam, em que modo estavam e até para qual direção estavam olhando. Os pilotos de MiG continuavam checando a sua posição de 6 horas. Aquele olhar instintivo por cima do ombro que os pilotos de caça fazem desde a Primeira Guerra Mundial. Às 9h12, o piloto italiano líder finalmente fez contato de rádio na frequência de guarda. O canal internacional de emergência, a aeronave russa, você está no espaço aéreo da NATO. Vire para leste imediatamente. O piloto do MiG desviou dizendo, estamos atualmente em um voo programado, provando que ele ouviu e entendeu, mas continuou voando. Na cultura militar russa, seguir as instruções da NATO significaria admitir a violação. Então eles continuaram circulando, fingindo que eram donos do espaço aéreo da Estônia, enquanto os seus receptores de ameaça SPO-15 começaram a apitar mais do que uma cozinha do McDonald's. Esses receptores podiam dizer que algo estava lá fora, mas não o que ou onde. Ruído eletrônico aleatório que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum. Os pilotos italianos posicionaram-se nos pontos cegos do MiG, diretamente acima, onde o radar mecânico deles não podia ver sem que os russos girassem a aeronave inteira. 2 F-35 rastreando 3 MiGs que nem sabiam que estavam sendo caçados. A lacuna tecnológica não era medida em anos, mas em décadas. Hora de mostrar a essas relíquias soviéticas o que acontece quando se testa a NATO com equipamentos que eram avançados quando as fitas VHS eram o auge da tecnologia. O piloto líder do MiG tentou o truque mais velho do manual do piloto de caça, um mergulho repentino para baixa altitude, tentando se esconder na desordem da superfície onde o retorno do radar rebate nas ondas e confunde os computadores de mira. O piloto do F-35 italiano nem mudou de altitude. O seu radar AN-APG-81 usa processamento Doppler,
que pode separar um caça a 500 nós de gaivotas a 20 nós apenas pela velocidade. O MiG estava queimando combustível em uma descida inútil enquanto o computador do F-35 ajustava a solução de disparo em tempo real, seguindo-o como um predador paciente. Percebendo que o mergulho não estava funcionando, o russo subiu bruscamente. Motores duplos em pós-combustão total subindo para 40.000 pés, onde o MiG-31 foi projetado para se destacar. Nessa altitude, o ar mais rarefeito significa menos arrasto, e o Foxhound poderia teoricamente atingir Mach 2,83, rápido o suficiente para ultrapassar qualquer caça da NATO. Exceto que a velocidade não ajuda quando seu caçador é invisível e os seus motores estão gritando a sua posição para todos os sensores infravermelhos num raio de 200 km. O sistema de abertura distribuída do F-35 observou os MiGs subirem, com os seus motores brilhando ainda mais contra a estratosfera fria como um sinal de neon gigante dizendo "estamos bem aqui". Dentro das cabines dos MiGs, a confusão estava se transformando em preocupação. Os seus receptores de ameaça estavam tendo convulsões, chilreios aleatórios e avisos que não faziam sentido. Os F-35 italianos estavam usando a sua suíte de guerra eletrônica AUK 239 Barracuda para injetar alvos falsos no radar russo. Um momento mostrando 12 contatos, depois 4, depois nenhum, depois 20. O Barracuda é capaz de fazer isso gravando o pulso de radar recebido e depois transmitindo de volta com ligeiros atrasos e mudanças de frequência que fazem parecer múltiplas aeronaves a diferentes distâncias e velocidades, essencialmente criando cópias fantasmas de si mesmo que parecem completamente reais para o radar. Foi quando os Griffins suecos se anunciaram. Eles estavam à espreita a 80 km de distância, radares frios, recebendo dados de mira alimentados pelos F-35 através do Link 16. Quando eles repentinamente ligaram os seus radares Doppler de pulso na potência máxima, os receptores de ameaça dos MiGs passaram de chilreios confusos para pânico total. 2 novos contatos na direção 180, aproximando-se rápido. Os russos pensavam que estavam lidando com 2 italianos invisíveis. Agora os suecos estavam cercando-os pelo sul, finlandeses ainda empurrando do leste. E aqueles F-35 italianos estavam em algum lugar, mas em lugar nenhum. A situação tática tinha se tornado o que a NATO chama de armadilha de mel. Ameaças visíveis forçando você em direção às invisíveis. Os Griffins ficaram barulhentos especificamente para empurrar os MiGs para o norte, onde os F-35 estavam esperando. A Suécia tinha entrado para a NATO basicamente há 5 minutos. E aqui estavam eles executando uma coordenação complexa como se estivessem fazendo isso há décadas. Os pilotos suecos podiam ver tudo o que os italianos viam. Velocidade do alvo, altitude, direção, até mesmo o estado do combustível calculado pelo tempo de voo e manobras. Quando um piloto via algo, todos viam instantaneamente, automaticamente. Os russos ainda estavam usando comandos de voz, basicamente brincando de telefone sem fio a 30.000 pés, enquanto a NATO operava como um organismo único com múltiplos pares de olhos. O MiG líder tentou escapar para o oeste em direção ao Báltico, provavelmente esperando alcançar o espaço aéreo internacional onde a NATO não poderia engajar legalmente. Os F-35 cortaram o caminho dele sem nunca aparecer no radar. Um piloto italiano iluminando-o com radar de mira por exatamente 1 segundo, apenas o suficiente para fazer o seu receptor de ameaça gritar e depois ficando escuro. Antes que o russo pudesse reagir, o outro F-35 fez o mesmo de um ângulo completamente diferente. Esquerda, direita, acima, abaixo. Os avisos vinham de toda parte. O MiG começou curvas defensivas, virando e manobrando violentamente como se as suas vidas dependessem disso, o que tecnicamente dependiam. O segundo piloto de MiG decidiu tentar guerra eletrônica, ativando o seu pod de interferência L-203B Gardenia contra o radar AESA de salto de frequência do F-35, que mudava de frequências 1000 vezes por segundo através de múltiplas bandas simultaneamente. Era como tentar silenciar uma Karen furiosa sussurrando. Os pilotos italianos provavelmente nem notaram. Os seus sistemas mudavam automaticamente para frequências diferentes mais rápido do que o pensamento humano, mantendo a sua trava enquanto o interferidor russo gritava inutilmente no espectro eletromagnético. Piorando a situação para os russos, toda a rede de defesa aérea da NATO estava agora acordando. F-16 poloneses já estavam no ar de Malbork. Typhoons alemães estavam sendo lançados de La Hage. O sistema de comando e controle aéreo da NATO estava automaticamente vetorando-os para o mesmo espaço aéreo sem que ninguém solicitasse reforço. O sistema puxa dados de radar de cada sensor na aliança, cria uma imagem operacional comum e, em seguida, diz a cada aeronave exatamente para onde voar para efeito máximo.
Os pilotos dos MiGs não tinham ideia de que estavam prestes a ser cercados por metade da força aérea da NATO. Eles provavelmente ainda pensavam que isso era apenas sobre a Estônia. Em vez disso, eles desencadearam uma resposta de Estocolmo a Roma. Todos ansiosos para lembrar a Rússia porque o Mar Báltico era o lago da NATO, o piloto líder do MiG fez uma última tentativa de agressão, virando em direção a Tallinn como se fosse sobrevoar a capital. No momento em que o seu nariz apontou para a maior cidade da Estônia, alarmes dispararam nos centros de comando da NATO. Um caça russo armado indo em direção a 400 mil civis mudou isso de provocação para potencial artigo 5. Os F-35 moveram-se para interceptar, mas não como os russos esperavam. Em vez de bloquear o caminho deles diretamente, os pilotos italianos começaram o que os pilotos de caça chamam de pastoreio, usando o próprio medo do MiG contra eles. Um F-35 o atingiria com o radar da esquerda, forçando-o a quebrar para a direita. No momento em que virasse, o outro F-35 atingiria de baixo, forçando-o a subir. Cada reação defensiva empurrava-os para mais longe de Tallinn e para mais perto da caixa de engajamento que os F-16 poloneses e os Typhoons alemães estavam formando a oeste. Os russos estavam sendo movidos como peças de xadrez por um oponente que eles nem conseguiam ver. A situação de combustível do MiG estava se tornando crítica. Eles estavam fazendo manobras bruscas há 15 minutos, cada curva defensiva queimando combustível que eles não podiam desperdiçar. Kaliningrado estava a 400 quilômetros de distância. Na taxa de consumo atual deles, eles tinham talvez 18 minutos antes de se transformarem de uma aeronave em um submarino. A jogada inteligente seria solicitar um vetor para o aeródromo mais próximo, talvez Turku na Finlândia, ou até mesmo de volta para a Estônia. Mas isso significaria admitir a derrota, pedir ajuda à NATO depois de violar o seu espaço aéreo. Na cultura militar russa, não havia nada pior. Então eles continuaram manobrando, continuaram queimando combustível, continuaram fingindo que estavam no controle enquanto as suas opções evaporavam como combustível de jato em um pós-combustor. Foi quando os F-16 poloneses chegaram do oeste e vieram agressivos. Os radares deles travaram nos MiGs imediatamente. Não sutil, não educado, apenas pura hostilidade eletromagnética. Os radares APG-68 do F-16 podem ser mais antigos que os sistemas do F-35, mas eram mais do que suficientes para pintar 3 MiGs exaustos ficando sem combustível. Isso não era apenas uma interceptação, era um troco histórico entregue a 30 mil pés. Typhoons alemães varreram do sul, os seus radares Captor representando o melhor da engenharia europeia. Estes não eram caças furtivos como os F-35, mas não precisavam ser. O Typhoon foi construído para uma coisa: superioridade aérea através de desempenho avassalador. Motores duplos Eurojet produzindo 40 mil libras de empuxo, capacidade de supercruzeiro sem pós-combustor e um radar que podia rastrear uma bola de tênis a 100 km. Os alemães tomaram posição acima dos MiGs, o terreno alto definitivo em combate aéreo. Se isso se tornasse cinético, os russos seriam pegos entre poloneses procurando vingança e alemães com armas de precisão. Não é um bom lugar para se estar. Os MiGs estavam agora cercados por 10 caças da NATO de 5 nações. F-35 italianos que eles não podiam ver, Gripen suecos do sul, F-16 poloneses do oeste, Typhoons alemães de cima e F-18 finlandeses ainda empurrando do leste. Cada rota de fuga levava ao envelope de armas de alguém. Enquanto isso, F-16 dinamarqueses de Skridstrup relataram estar no ar. Noruegueses estavam se preparando. Até os holandeses estavam perguntando se precisavam de ajuda. A NATO estava respondendo como se alguém tivesse chutado um formigueiro. Caças decolando de todas as bases num raio de 500 milhas, todos convergindo para 3 jatos russos que estavam rapidamente ficando sem combustível, opções e dignidade. Os pilotos de MiG estavam percebendo rápido. Essa luta estava se transformando em um buffet russo livre, e eles eram a bandeja fresca de pernas de caranguejo. O piloto líder do F-35 cansou de brincar. Ele mudou o seu radar de busca para rastreamento de alvo único, pintando o MiG líder com energia eletromagnética suficiente para cozinhar um peru a 30 km. Dentro da cabine russa, o sistema de aviso de ameaça passou de um chilreio preocupado para o tom contínuo sobre o qual todo piloto de caça tem pesadelos. É o som que significa que um radar avançado travou em você, calculou a sua posição exata, velocidade e aceleração, e está alimentando esses dados para mísseis que voam a Mach 4. O italiano manteve a trava por exatamente 5 segundos, tempo suficiente para o piloto russo contemplar as suas escolhas de vida, não tempo suficiente para justificar legalmente puxar o gatilho. Através do visor do seu capacete, o piloto do F-35 podia ver a solução de disparo atualizada 50 vezes por segundo.
Uma linha pontilhada mostrava a trajetória de voo calculada do AN-120D, ponto de impacto marcado com um X vermelho onde a cabine do MiG existia atualmente. Probabilidade de acerto 97%. Os 3% restantes eram um erro de arredondamento. O AN-120D, a AMRAAM, é o que os pilotos de caça chamam de cão raivoso. Uma vez que fica ativo, ele não se importa com chaff, flares ou orações. Ele tem o seu próprio radar no nariz que ativa na fase terminal, caçando alvos autonomamente. Mesmo se o piloto do MiG implantasse cada contramedida do seu arsenal, e a doutrina soviética amava contramedidas, o míssil analisaria cada uma, determinaria que não era uma aeronave de 81 mil libras e continuaria caçando. Mísseis modernos não ficam confusos. Eles ficam focados como um cão de rastreamento que voa a Mach 4 e explode. As mãos do piloto russo tremiam enquanto ele processava as suas opções. O seu receptor de ameaça SPO-15 mostrava múltiplas indicações de trava, não apenas F-35, mas agora F-16 poloneses e Typhoons alemães tinham se juntado à festa eletromagnética. Cada direção mostrava ameaças, cada frequência mostrava interferência, cada opção levava à destruição. O treinamento soviético dizia para ser agressivo, mas o treinamento soviético assumia que você podia ver o seu inimigo. Finalmente, misericordiosamente, o piloto líder do MiG quebrou o silêncio de rádio na frequência de guarda. Retornando à base, os outros dois MiGs imediatamente viraram para o oeste em direção a Kaliningrado. Mas a NATO não tinha terminado de ensinar lições. Enquanto os MiGs viravam em direção a Kaliningrado, Griffins suecos assumiram a posição de escolta a 500 metros da asa direita deles, perto o suficiente para contar rebites, longe o suficiente para evitar colisão se os russos tentassem algo estúpido. Os pods de mira Lightning dos Rafales suecos começaram a gravar em 1080p, capturando cada detalhe da configuração dos MiGs. Carga de armas, pods de guerra eletrônica, até números de cauda que diriam aos analistas de inteligência quais unidades Putin estava usando para provocações. Cada quadro seria estudado, catalogado e arquivado em o que não fazer no espaço aéreo da NATO. Na fronteira polonesa, F-16 assumiram o dever de escolta com o entusiasmo de crianças que acabaram de receber permissão para ficar acordadas até tarde. Os pilotos poloneses mantiveram a trava de mísseis continuamente, não o suficiente para justificar o engajamento, apenas o suficiente para manter aquele tom de aviso cantando nos fones de ouvido russos por todo o voo de 400 milhas para casa. É chamado de escolta agressiva em relatórios oficiais e trollagem em qualquer outro lugar. O link de dados 16 tornou a transferência perfeita entre nações. Computadores suecos conversavam com computadores poloneses a 57 kilobits por segundo, compartilhando tudo, desde a posição do alvo até estimativas de estado de combustível. Typhoons alemães tomaram a cobertura alta, prontos para responder se os russos tentassem algo desesperado. F-16 dinamarqueses estabeleceram uma barreira de patrulha aérea de combate ao norte, garantindo que os MiGs não tentassem violar o espaço aéreo sueco no caminho para casa. Foi cooperação internacional no seu melhor, todos trabalhando juntos para humilhar a Rússia. A situação de combustível dos MiGs era agora crítica. A aeronave líder mostrava 2.000 libras, o suficiente para talvez 30 minutos no consumo atual deles. Kaliningrado ainda estava a 200 quilômetros de distância. Se eles tivessem que dar a volta, desviar do clima ou do tráfego, eles estariam nadando. Os pilotos russos tiveram que reduzir a velocidade para cruzeiro de alcance máximo, 420 nós, motores pouco acima do ponto morto, voando como aviões comerciais em vez de interceptadores. Os F-16 poloneses tinham que continuar acionando seus freios aerodinâmicos para permanecer em formação. Enquanto se aproximavam de Kaliningrado, Su-27 russos decolaram para encontrá-los, provavelmente esperando escoltar heróis feridos de uma missão gloriosa. Em vez disso, encontraram 3 MiG-31 sendo pastoreados por metade da NATO como delinquentes sendo levados para a sala do diretor. Os pilotos do Su-27 provavelmente tinham perguntas. Por que os F-16 poloneses estavam tão perto? Por que os MiGs estavam voando tão devagar? Por que os pilotos pareciam ter visto fantasmas? As respostas viriam mais tarde em relatórios que ninguém queria dar. Os pilotos italianos dos F-35 assistiram os MiGs desaparecerem no espaço aéreo de Kaliningrado e então viraram para o oeste em direção à casa. Eles estiveram no ar por 2 horas, tinham muito combustível restante e nem sequer tinham ligado seus radares até o final. A superioridade tecnológica era tão completa que era quase injusto. Este encontro mostra que o Báltico permanece território da NATO e a Rússia acabou de provar que não pode nem visitar sem permissão, supervisão e uma escolta para casa. Tchau por enquanto.